pés e vamos pegar a nossa arma. E com a arma na mão nós rezamos na autoridade do nome de Jesus. Que essa pregação seja um momento de graça. Que a palavra de Deus possa exorcizar e quebrar toda a armadilha do inimigo contra você, contra a sua família. E tudo aquilo que impede de ouvirmos e de acolhermos a palavra de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Por isso reza comigo: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dá-me força contra os vossos inimigos. Que os santos anjos tragam agora uma gota do sangue de Jesus sobre cada um de nós, nos protegendo e nos libertando de todo o mal. Amém, amém, amém. Como a irmã Maria Raquel já estava proclamando aqui, lembrando do que ontem nós falamos, Deus mesmo te faz uma promessa, como Ele fez a Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Eu vou construir a tua casa. Eu vou construir a tua casa. É a promessa do Senhor. E o mesmo Deus que um dia me chamou para servi-lo, eu tinha o sonho de constituir uma família. Graças a Deus eu tive uma família boa, uma família maravilhosa, né? Que não perde uma live, nós estamos sempre juntos. E por essa experiência boa de família, eu tinha o sonho de ter a minha família. E quando Deus me fez o chamado, de uma maneira muito forte, Deus mostrou que é a beleza de construir uma família. Mas Deus me disse: você não vai construir uma, mas você vai reconstruir muitas. Seja lá qual seja a vocação de cada um, todos nós temos vocação de ser pai ou mãe. Todo homem tem vocação de ser pai, de ter essa paternidade de um modo ou de outro. E toda mulher tem a vocação de ser mãe. Como diz a palavra de Deus, a mulher é salva pela sua maternidade, assim como o homem é salvo pela sua paternidade. Aquele que vive para si não se salva. Aquele que quer cuidar da sua própria vida, do seu umbigo só, esse não se salva. São João Bosco, celebramos ontem, né? Ele dizia assim: Deus colocou nesta terra para os outros. E é nos outros que a gente consegue manifestar o amor a Deus. Por isso Deus me chamou, e como eu me sinto satisfeito de ouvir tantas vezes pessoas dizendo: vocês não têm noção de como vocês foram instrumentos para reconstruir a minha casa, a minha família. O Senhor está renovando essa promessa na sua vida. Eu vou construir uma casa para você. O Senhor diz para os jovens que estão pensando em constituir a família: eu quero construir a sua casa, jovem. Pega o Salmo 126 e reza com ele. Pega o Salmo 127 e reza com ele. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não edificar a nossa casa, não construir nossa cidade, deixa eu achar aqui a palavra, em vão vigiarão os sentinelas. É inútil levantar de madrugada para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Olha só, gente, que salmo lindo. Eu vou repetir: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se na sua família, como disse Deus para Davi em 2 Samuel capítulo 7, eu vou construir a sua casa. Se Deus não for o construtor da sua casa, todo o seu esforço vai ser em vão. Ontem eu contava o testemunho de uma moça que estava apaixonada por um rapaz, mas esse rapaz desprezou a Eucaristia, zombou da Eucaristia, zombou da fé dela. E ela sofreu, chorou, porque ela já tinha tido uma experiência viva com Jesus na Eucaristia, real, verdadeira. Mas ela pensou em abandonar a sua fé
e se tornar protestante, abandonar a Eucaristia que ela conhecia. Se fosse alguém que não conhecia, não seria grave. Se fosse alguém que não tinha uma fé verdadeira na Santa Eucaristia, mas quem já conheceu, abandonar essa fé é gravíssimo. E ela teve essa tentação muito forte, e por pouco ela não abandona a Virgem Maria, a Eucaristia, a Santa Igreja, todos os 7 sacramentos. Mas ela preferiu sofrer, de deixar aquele rapaz, do que querer construir a sua casa do seu jeito. Porque se o Senhor não construir a sua casa, você se cansa à toa. E quando a gente coloca uma outra pessoa como ídolo na nossa vida, é a gente que está construindo a nossa casa. Existe uma revelação estudada por muitos teólogos, que a igreja deu autorização de divulgar essa revelação. Não é algo que a igreja diga que é verdade, mas a igreja autoriza a se divulgar. A revelação que uma mulher teve de uma aparição que Deus permitiu, são coisas excepcionais, são exceções, mas a revelação de uma alma que tinha se condenado ao inferno, e Deus obrigou essa mulher a se manifestar à sua amiga e dizer o porquê ela foi condenada ao inferno. Existem outras histórias. Se você ler o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai contar uma história de um jovem que rezou as 3 Ave-Marias antes de dormir, e ele estava na farra, no pecado, na prostituição, mas quando ele acorda no meio da noite, batendo na porta, ele vê que é um amigo seu que tinha morrido naquela noite e ido para o inferno. Diz: eu não te amo, não te quero bem, eu só venho aqui por ordem de Deus te avisar que você teria morrido também, se não fosse por causa da Virgem Maria, das 3 Ave-Marias que sempre você reza antes de dormir. Então existem casos excepcionais que a igreja permite, que a igreja reconhece que por ordem de Deus, muitas histórias de Santo Antônio, São Francisco, São Bento, até mesmo que um morto se levanta e fala para reconhecer a verdade de Deus. E existe você encontra até mesmo na internet o PDF escrito Carta do Além, né? A história de uma jovem chamada Anne ou Anita, o nome dessa jovem, que se condena ao inferno. Ela até era católica, ela até ia à missa, mas ela vivia em pecado mortal, porque o ídolo da vida dela foi o seu esposo Max. Ele se tornou o centro absoluto da sua vida, e ela não construiu a sua casa com fundamento em Deus, na rocha que é Cristo, mas ela construiu o seu matrimônio na paixão egoísta, na idolatria de si mesma e na idolatria dele. E vai dizer nessa revelação que uma das idolatrias mais fáceis de acontecer entre os seres humanos é a paixão pela outra pessoa. Quando você se apaixona por alguém e torna essa pessoa o centro absoluto da sua vida, mais do que o dinheiro, mais do que o orgulho, mais do que somente o sexo. Diz que o ídolo que mais leva as pessoas para o inferno é na outra pessoa que você se apaixona, colocar o centro da sua vida. E ela vai dizer que Deus tentou de todos os modos levá-la à salvação, à conversão, mas ela estava obstinada, decidida de que aquele homem fosse o centro da sua vida. E por isso, ela até mesmo para conseguir namorar com ele, para conseguir se casar com ele, ela usou de maldade, ela fazia até mesmo invocação do mal contra outras mulheres que estivessem perto daquele homem. E ela não edificou a sua casa sobre a rocha. Eu repito, 2 Samuel 7, Deus diz para Davi e diz para você: eu quero construir a sua casa. E se o Senhor não construir a nossa casa, em vão, nós sofremos, nós choramos, nós esperneamos em vão. Tanto suor, tanta lágrima em vão. Vai dizer, se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão os sentinelas. Olha, o Senhor está dizendo que Ele quer construir a sua casa. Mas como nós dizíamos ontem, nós erramos, irmão. Eu errei.
Eu não construí a minha casa da maneira que deveria ser. Responde aí no chat. Não sei se o chat vai voltar, né? Você casou virgem? O homem e a mulher? Conforme a palavra de Deus, os mandamentos de Deus? Muitos vão dizer que não. Alguns poucos vão dizer que sim. Mas só isso não é a condição para que você possa estar no caminho do Senhor. Você prometeu estar aberto à vida. Você cumpriu essa promessa? Ou se abriu aos métodos contraceptivos? Será que Deus está edificando a sua casa? Será que você está deixando Ele edificar sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento de 2000 anos da igreja, sobre a única verdade que Cristo deixou? Eu quero fazer um pedido nesse mês da família. Eu queria pedir a todos os guerreiros do Exército de São Miguel que procurassem ou comprar ou baixar pela internet o documento do Papa Paulo VI, Humanae Vitae. Se escreve Humanae Vitae, mas se pronuncia Humanae Vitae. E também o documento do Papa João Paulo II. Gente, é bem curtinho e é bem fácil de entender. O documento Familiares Consórcio. Se possível, até eu gostaria de deixar um nome, né? Se deixasse aqui no chat o nome, ou então na descrição, né? Para facilitar para vocês. Gente, são 2 documentozinhos pequenos. Mas com esse documento você vai ver se a sua família foi construída por Deus ou foi construída mais pelas suas paixões humanas. Porém, como nós dizíamos ontem, se você errou e construiu errado, Deus quer reconstruir. Como eu disse no começo, eu não construí uma família, porque Deus disse, você vai reconstruir a muitas que estão em ruínas. Não foi isso que Deus disse para São Francisco? Vai, Francisco, reconstrói a minha casa, que está em ruínas. Hoje Deus diz essa palavra para você, como Ele disse para São Francisco. E nós estamos aqui para te ajudar. Nós, irmãos e irmãs, por amor a Cristo, somos homens de carne e osso, mulheres de carne e osso. Também temos o afeto, também temos tudo que o ser humano tem, mas a gente sacrificou por amor a Jesus e pela sua família, para reconstruir as famílias. Mas você não pode fugir do seu papel. O que Deus disse para São Francisco de Assis, Ele está repetindo agora nesse mês de fevereiro, para cada um de nós e para você que está agora diante dessa tela, rezando conosco, se preparando para rezar o terço do combate, se preparando para essa quaresma que vai vir, que vamos rezar juntos. Deus está dizendo para você o que Ele disse para São Francisco de Assis: vai, reconstrói a minha casa, pois ela está em ruínas. Deus está falando isso para você. Mas, irmão, como que eu vou reconstruir a minha casa? Eu sozinho não consigo. A palavra de Deus diz isso também. Sozinho você não consegue. Se o Senhor não construir a sua casa, é Deus, mas através de você, que quer reconstruir aquilo que foi construído errado. E por isso está rachando uma construção quando não é bem feita. Ela com facilidade começa a ruir. Uma casa, quando é construída na terra, sem cavar fundo para chegar na rocha, Jesus diz em Mateus 7, quando vem a tempestade, essa casa cai. Mas Deus está dizendo, eu quero junto com você reconstruir a tua casa. E sabe por que Deus quer reconstruir a sua família? Porque é o grande sonho dele. É o grande sonho, mais do que você. Me desculpe dizer, mas eu vou dizer algo aqui que dói para muitas pessoas. Muitas pessoas querem voltar, querem o esposo de volta, mais pela vergonha diante da sociedade, mais pela idolatria que às vezes você tinha ao seu esposo, mais por algo egoísta do que pelo motivo da glória de Deus, do que pela sua missão na sua família. E Deus quer purificar o seu coração. Deus quer reconstruir a sua casa. E a casa que está construída, Deus quer colocar um alicerce mais firme. Mas Deus não quer reconstruir por causa dos seus caprichos, por causa das suas paixões egoístas.
Deus quer reconstruir a sua casa para a glória dEle, para o bem da sua família, para cada um membro da sua família cumprir a sua missão na terra e chegar no céu. Se você não tiver o olhar no céu, em vão construirão seus construtores. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. E eu e você não queremos trabalhar em vão. O Senhor diz, olha só gente, que coisa forte. O motivo de Deus querer restaurar a sua família é porque a família é um sonho de Deus. O catecismo diz que a família tem origem divina. A família não é uma instituição humana. Você pode depois olhar no catecismo, número, deixa eu ver aqui, 1603. A família é uma instituição divina, mesmo antes de Jesus vir. Até mesmo o catecismo vai explicar, até mesmo os povos pagãos tinham um modo de, cada um do seu jeito, sabiam o valor, que existia algo sagrado no matrimônio, onde se gera vida, na união do homem e da mulher, na fidelidade. Os povos pagãos se afastaram um pouco, né, daquilo que Deus sonhou, mas mesmo nesses povos pagãos, existe um respeito ao matrimônio, porque não, é algo que está inscrito na lei natural do homem. A complementariedade do homem e da mulher e a origem da vida a partir daí, sempre foi reconhecido até pelos povos pagãos. Por isso é um sonho de Deus o matrimônio. E Deus vai nos dizer lá na sua palavra, no livro de Gênesis, olha que coisa linda, gente. Quando Deus cria, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Olha por que Deus quer reconstruir a sua casa. Não é pelos motivos egoístas, não é pelos motivos só pessoais, da satisfação pessoal. Olha só, quando Deus criou o ser humano, Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus é amor. Se Deus é amor, Deus não pode ser sozinho. Deus é uma comunidade. Deus é um só Deus na essência, na natureza, no poder, na graça, no amor, na sabedoria. Um só Deus, mas três pessoas idênticas no amor. Três pessoas. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. E Deus nos cria também trinos. Quando Deus cria o ser humano, Ele nos cria com inteligência, memória e vontade. Nós somos trinos no nosso ser espiritual, no nosso ser inteiro, somos trinos também. E Deus cria a base para que o homem seja amor como Ele é amor. Olha que bonito quando você vê a criação de Adão, e quando nessa linguagem bíblica vai falar de Eva ser tirada do lado de Adão, daqui do meio, igual em dignidade, diferente em missão, mas igual em dignidade. E Adão diz, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E nenhuma outra criatura poderia corresponder ao amor que Adão sentia. E Deus criou a mulher. E Deus mostra a mulher saindo do homem, e o homem se entrega todo no amor à mulher, e a mulher se entrega toda no amor ao homem, e desse amor de doação, porque Jesus vai dizer em Mateus 19, quando os homens falam do divórcio, Jesus vai dizer, no princípio não foi assim. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham um sentimento de autossatisfação, de usar um ao outro pelo pecado. Era autodoação. O amor era genuíno, autodoação. E o homem se entrega à mulher em serviço de amor, e a mulher se entrega ao homem em serviço de amor, e dessa entrega mútua, Deus criou diferente. Você entende essa complementariedade? Você amar quem é igual é muito fácil. Você amar quem é igualzinho a você é fácil. Deus cria diferente. A psicologia do homem é diferente da psicologia da mulher, não é? Em um monte de coisa. Tinha um padre que dizia aqui, o padre João, né, que Deus o receba. Ele dizia, eu estudei anos e anos e anos para tentar entender a mente da mulher. Aí eu descobri que não dá para entender, tem que amar, não é? E a mulher também não entende a mente do homem, vice-versa.
Deus criou diferente para que você ame, é complementariedade. O que um percebe, o outro não percebe, o que um faz, o outro não faz. E um não é melhor do que o outro, isso é satânico. São iguais em dignidade, mas diferentes em missão. O dia que o homem quiser engravidar, a coisa mais ridícula do mundo, né? Nunca isso vai ser possível. Então, cada um tem a sua missão, mas cada um é único. E esse complemento de amar, sair de si e amar o diferente, é o sacrifício de amor. Ainda mais quando entrou o pecado original, você perdoar, suportai-vos uns aos outros, transformar aquele mal-estar numa brincadeira, num sacrifício, esquecer, fazer gestos de carinho e de amor. Deus criou o ser humano à sua imagem. Olha que bonito. Eva sai de Adão, mas da doação de Adão e Eva, recíproca, nasce um outro ser. A família é a imagem da Trindade. A família é o exercício do amor trinitário. Quando Deus cria a família, Deus quer que o ser humano aprenda a exercitar na renúncia de si e na doação ao outro. Então entenda, quando Deus criou o Gênesis, olha que bonito, a Bíblia começa com o casamento do homem e da mulher, de Adão e Eva. E desse casamento surge toda a raça humana. E a Bíblia também termina no Apocalipse com o casamento. Só que o primeiro casamento foi na horizontal, aqui na terra, o homem com a mulher, aqui na terra. O segundo casamento no Apocalipse é na vertical. É a Jerusalém celeste que desce como uma esposa para Cristo. As núpcias do Cordeiro de Deus. Eu e você fomos criados para um casamento místico com Deus. Você é a alma esposa de Deus. Deus criou aqui o relacionamento de amizades, de casamento, de pais e filhos, de fraternidade, de irmãos, para que a gente se exercite no amor como a Trindade, para que um dia, quando estivermos amadurecidos no amor, nós nos encontremos com o amor supremo. E só aí a nossa alma vai se realizar. Olha que belo. O casamento que Deus criou aqui na terra é uma imagem do casamento da sua alma com Deus, que um dia vai acontecer com cada um de nós, que dissermos sim ao Senhor. Como é belo uma alma se entregar totalmente àquilo que é o sonho de Deus, deixar Deus construir, e quando chega o dia da morte, acaba que é o dia mais feliz, porque é o dia que a alma se encontra com o amado. Só quem está com a alma preparada pode dizer isso. Eu quero te dizer, meu irmão, essa complementariedade que Deus criou, vamos repetir aqui o que está escrito no catecismo. Olha só, deixa eu pegar aqui para você, o catecismo 1603, o próprio Deus é o autor do matrimônio, repita comigo, o próprio Deus é o autor do matrimônio. O catecismo vai ensinar, a vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram das mãos do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, repete isso, o casamento não é uma instituição simplesmente humana. Mais uma vez, o casamento não é uma instituição simplesmente humana. Deus nos fala na sua palavra e na sua igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 1603. Todos os povos e culturas reconhecem, em certo sentido, o grande valor, a grandeza da união matrimonial. E olha, a salvação, o catecismo ainda diz, a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Feche os olhos agora e repete isso comigo. A salvação da pessoa humana. A salvação da pessoa humana. A salvação da sociedade. A salvação da sociedade. Está ligada à família. Está ligada à família. Você está entendendo por que você tem que reconstruir a sua casa? Você está entendendo porque Deus está te capacitando para ser um instrumento poderoso
para reconstruir a sua casa, porque a salvação da pessoa sua está ligada a você cumprir a sua missão até o fim. E como é belo quando alguém entende a missão do matrimônio. Pega um pouquinho d'água para mim, por caridade. Como é belo quando alguém compreende o valor da sua missão. Gente, a coisa mais bela, quando eu vejo pessoas que no auge da alegria do seu matrimônio, entendem, por exemplo, que aquele pai, aquela mãe doente, precisam ser cuidados, precisam ser amados. Quando a pessoa não entende o espírito de sacrifício, não entende o que é o matrimônio. Deus lhe pague. A palavra de Deus está nos chamando a reconstruir o nosso lar. E você precisa lutar até o fim pela sua missão. Deus está dizendo que o matrimônio é a salvação da humanidade. Passa pelo matrimônio. Por isso a sua casa, que você talvez veja, como São Francisco ouviu Deus falar, a minha casa está em ruínas. Deus falava da igreja no século 13. Hoje, muito mais o Senhor fala para cada um de nós. E a sua casa é a igreja doméstica. Se você, como São Francisco, ouve essa palavra, olha ao seu redor e vê a minha casa está em ruínas, Deus está dizendo, eu te capacito para reconstruir a sua casa. E esse mês inteiro será uma grande graça de Deus, de um exército rezando unido, para a reconstrução da sua casa, da sua família. E olha, se eu disse que o Salmo 126 é um caminho para você, eu quero terminar com o Salmo 127. Deus diz que se você não construir a casa com Ele, é inútil todo o seu esforço. Mas se você constrói com Ele, tudo vai dar certo. Ele vai dizer, os filhos são as bênçãos do Senhor, o fruto das entranhas sua dádiva, são como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele pai que com tais flechas consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. E por fim, olha que lindo o Salmo 127. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, tu serás feliz e tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha paz a Israel, que venha paz ao vosso povo. Eu quero te convidar agora, se for possível, feche os seus olhos um instante e se coloca diante da presença de Deus. Foi Deus que sonhou com a sua história, com a sua família. E Deus sonhou que nós transformássemos a nossa família no lugar de doação, no lugar de serviço, no lugar de sacrifício por amor. Se isso não foi entendido antes, eu quero que você saiba que Deus está te chamando agora, que Deus está te capacitando agora para transformar a sua família naquele projeto original que Deus sonhou, de serviço, de autodoação, de alegria, de felicidade, de perdão. O Senhor agora está te convidando, filho meu, filha minha, eu te chamei aqui para que tu sejas o instrumento da minha restauração. E a minha palavra te diz hoje que tu serás restaurador de ruínas antigas. A palavra do Senhor agora se dirige a você e Ele diz, tu reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares e te chamarão o reparador de brechas, o restaurador
das moradias em ruínas. Isaías 58:12. Senhor, cada um dos teus filhos agora toma posse dessa palavra. E esse mês de fevereiro será um mês de capacitar os teus filhos para restaurar as ruínas antigas da nossa casa. Mas não sozinhos, Senhor. Nós erramos muito, construindo a nossa casa do nosso jeito, do nosso modo, Senhor. Nós renunciamos a nós mesmos e nós queremos agora reconstruir a casa junto contigo, Senhor, porque sem Ti nós não podemos nada. Convida agora o Senhor para que nesse mês da Sagrada Família, Ele venha te auxiliar, Ele venha se unir a você e Ele venha ser a sua força. Como o Senhor disse a São Francisco, vai, reconstrói a minha casa, pois a minha casa está em ruínas. O Senhor está dizendo para você agora, mesmo você que graças a Deus a sua família está bem, a sua família está firme no Senhor, o Senhor te chama a olhar ao redor, os seus irmãos, os seus primos, os seus vizinhos, os seus amigos. Deus te chama a reconstruir a sua casa que está em ruínas. Senhor, eu tomo posse desse teu chamado. Eu sei que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. E você foi escolhido por Deus. Se tu creres, serás salvo tu e a tua casa. Vai dizendo para o Senhor, eu creio, Senhor. Usa-me, eu quero ser o teu instrumento. Com meu pequeno sacrifício oferecido com muito amor, com meu rosário, com minhas penitências, com a Santa Missa, com todas as graças, com a Tua palavra que tem promessas, Senhor, com esse exército, família, exército de São Miguel, nós juntos vamos reconstruir muitas casas em ruínas. E já são muitos testemunhos, mas virão muito mais de casas e famílias restauradas pelo poder do nome do Senhor. Amém, amém, amém.